Essa é mais uma aula realizada pelo setor da educação do SESC de Piedade. Para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre gravura. Gravura ela pode ser designada tanto para indicar a técnica de gravar, a técnica de impressão ou a arte produzida tanto nessa matriz que vai servir para gravar e para imprimir, como também no resultado dessa reprodução, ou seja, o que é gravado no papel. Mas vamos entender melhor? Para começar, a gente vai falar sobre um tipo de gravura que é a xilogravura ou xilografia, que geralmente é a que a gente mais conhece. Analisando o termo xilogravura, a gente tem que xilo significa madeira e gravura imagens. Então, xilogravura nada mais do que seria a arte de gravar imagens a partir de uma matriz em madeira. Vamos ver um exemplo? Olha, aqui nós temos a matriz de madeira, as ferramentas, e a gente percebe que a arte ela é feita, tirando os pedacinhos, fazendo fendas, fazendo sugos, como a gente bem diz. Então, para falar um pouco mais sobre a xilogravura, nós temos que é a técnica de impressão que consiste em gravar imagens de relevo sobre uma prancha de madeira para depois, com tinta, espalhá-las em um papel. É basicamente o que a gente já vinha falando. Vamos ver agora um exemplo? Essa imagem aqui é de J. Borges e a gente consegue perceber esse relevo. Nesse próximo, a gente consegue ver, além da matriz de madeira, o resultado dela no papel. Todas essas duas coisas podem ser consideradas arte. Vamos relembrar um pouco a aula anterior? Como vimos na aula sobre folheto, os portugueses trouxeram para o Brasil esse gênero de linguagem, o folheto, assim como também a técnica da xilogravura. É bom lembrar que no início a capa dos cordéis tinha apenas o título e o nome do autor. Posteriormente, começou a ser colocado imagens de mulheres sensuais, atores, etc., geralmente sem relação alguma com o texto. A partir da xilogravura, foi que as capas foram começando a ter relação com o que tinha dentro do texto. As imagens da capa tinham relação com o que tinha no texto. A técnica da xilogravura é usada até hoje. No Brasil, a gente destaca justamente a região nordeste do país. E alguns nomes desses xilógrafos seriam Gilvan Samico, Abraão Batista, Amaro Francisco, José Costa Leite, José Lourenço e J. Borges, que é um dos nossos que a gente mais conhece. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele num outro momento. Um outro exemplo de gravura é a gravura em metal. A gente pode chamar também de calcogravura. E analisando, a gente tem calco, metal, e gravura, como a gente já sabe, imagens. Então, o que seria calcogravura ou gravura em metal? A arte de gravar imagens em uma matriz de metal, que geralmente é o cobre, mas que pode ser também alumínio, ferro, aço ou latão amarelo, qualquer um desses materiais. A gravura em metal pode ser definida como gravura de encavo, que seria depósito de tinta. A palavra encavo pretende ressaltar que o depósito de tinta para impressão é feito dentro dos sugos, as fendas, e não sobre a superfície da matriz. Assim como acontece na litogravura, que a gente vai falar agora. Analisando a palavra litogravura, lito, pedra, gravura, como a gente já repetiu bastante, imagens. Então, litogravura ou litografia seria a técnica de gravar que envolve a criação de marcas, desenho, sobre a matriz de pedra calcária com lápis gorduroso. A gente já percebe que aí é uma técnica um pouco diferente. Vamos ver mais? Ao contrário das outras técnicas da gravura, na litografia, o desenho é feito através do acúmulo de gordura sobre a superfície da matriz e não através de fendas e sulcos na matriz, como é o que a gente viu tanto na xilogravura como na gravura em metal. Aqui o passo a passo da litogravura, passa tinta, tira o excesso e aí impresso no papel. A litogravura ela lembra muito um carimbo, ou seja, é por cima que fica a imagem. Trouxe para vocês aqui alguns exemplos de alguns instrumentos que são usados para fazer essas gravuras.
Esse primeiro, como a gente pode ver, ele é usado tanto para gravura em metal como gravura em madeira. E se a gente observar nesse quadradinho ao lado direito, ele tem vários tipos de ponta. O próximo é conhecido como ponta seca, que nada mais é do que um estilete preso a um bastonete cilíndrico, né, de madeira. Se assemelha muito a um lápis ou uma lapiseira, como a gente pode ver na imagem ao lado. E a ponta, ela pode ser tanto de aço temperado, como conter uma pedra preciosa, que geralmente é o diamante. Esse próximo, ele é uma ferramenta de aço, constituída por uma rodinha de metal dentada. Existem diversas larguras e de diversas densidades, né, desse material, e faz um traçado irregular.